No Conar 2018, eu tive o super prazer de conversar com Cláudio Garcia, vindo de Nova York. Ele é vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento corporativo da Lee Hatch Harrison. A gente conversou bastante sobre como é que vai ser o trabalho no futuro. Confere que está muito bacana o nosso papo. Cláudio, é um enorme prazer bater esse papo com você aqui. Te ouvi agora há pouco, foi assim inspirador e assim o meu coração saiu da sua palestra. Eu acho que mais confortado e mais feliz, assim, deu um alívio. Eu gostei muito do que você colocou dessa sua perspectiva. Então, você trabalha na Lee Hatch Harrison em Nova York e você tem, eu acho que, uma perspectiva assim bastante global, mas também um foco do Brasil como brasileiro e morando em Nova York, assim como eu. Vamos lá, me conta um pouquinho dessa questão do mundo profissional no futuro. Bastante coisa. Primeiro, também é uma honra estar aqui conversando com você. Tem muitos mitos, né? Eu acho que, até como eu falei nessa apresentação, a mídia e as pessoas gostam de versões apocalípticas do que pode acontecer com o mundo e com as coisas, né? Tem toda uma discussão em todos os países que vocês vão, todo mundo está discutindo sobre o efeito das tecnologias. Tem muitas tecnologias, principalmente as digitais, que estão transformando a sociedade, transformando as pessoas, as organizações e, obviamente, trazendo risco ao trabalho das pessoas, né? Toda essa discussão que será que o emprego vai existir no futuro? Será que o trabalho vai existir no futuro, já que tecnologias estão substituindo o trabalho humano? Então, eu tentei focar um pouco nisso, porque tem muito mitos nessas histórias. Obviamente, teve alguns professores de universidades prestigiadas que levantaram essa possibilidade, né, em algum momento inicial, quando se olhou que realmente as tecnologias estão sendo desenvolvidas numa velocidade muito maior do que no passado e que estão eliminando atividades humanas que podem ser automatizadas, mas assim, quando você olha a fundo tudo que está acontecendo, a história não é bem assim, né? Eu adorei, desculpa te interromper, mas eu adorei o case da Amazon, né, que você colocou ali e que isso acho que pode dar, se você rapidamente puder falar um pouquinho, que as coisas vão se ajeitando, existe uma ecologia, né? Eu acho que existe uma tendência, eu chamo até de ecologia, que traz esse equilíbrio. Como é que foi esse caso, por exemplo, da Amazon nessa ideia que você acabou de trazer aqui pra gente? A Amazon, todo mundo conhece, uma grande empresa na área de vendas, né, de varejo, né, online, foi a grande plataforma de e-commerce no mundo todo hoje em dia. Hoje vale tanto quanto um Walmart, quanto as empresas tradicionais. E o maior medo que que todo mundo fosse virar para fazer compras online e todas as lojas, o retail acabasse, né? E obviamente um monte de lojas fecharam por causa da Amazon, por exemplo. Recentemente eu comentei sobre a Toys R Us, que é uma loja de brinquedos bem tradicional dos Estados Unidos, que fechou as portas devido ao mercado online, já que as pessoas compram muito mais barato e mais rápido online. Mas isso não significa que a quantidade de empregos disponíveis no mercado diminuiu. Porque no momento que a Amazon cresce, outras empresas que vendem online crescem, elas precisam de outras capacidades que não eram necessárias no mercado em geral. Como, por exemplo, entregadores. Ou como, por exemplo, pessoas que precisam desenvolver softwares para poder fazer o e-commerce. Ou pessoas que precisam manter os sites onde o e-commerce distribui os produtos. E aí vai, um monte de profissões que ou não tinham tantas pessoas trabalhando, ou nem existiam, que precisaram ser criados para sustentar essas empresas. Então isso é um bom exemplo mesmo, como você falou, porque funções, trabalhos foram eliminados, mas outros foram criados. E tem sido assim na história da humanidade, desde que a tecnologia começou a ser uma parte importante do componente da civilização, da evolução do homem. Você colocou umas matérias nos slides, eu achei muito interessante, eu não sei se foi do New York Times, que falava que a tecnologia ia trazer uma mudança muito grande para a nossa área profissional e que ia fazer uma mudança muito grande e que a gente vai, né, isso vai fomentando até um medo, uma ansiedade, vai tirar as posições das pessoas, os trabalhos, o emprego. E as pessoas começam a viver sob essa tensão a esse estado. Mas eu adorei quando você quebrou isso e botou aquela matéria falando exatamente disso, mas ela tinha uma data de quando? 1982, né? Adoro isso.
Aí você encontra matérias muito semelhantes da década de 50, 60, até do século retrasado, né? Quando as primeiras máquinas movidas a vapor começaram a aparecer, já tinham essa preocupação. Isso é uma constante da evolução humana. A máquina vai substituindo o trabalho humano repetitivo, né? Que muitos desses trabalhos humanos eram degradáveis, né? De baixa qualidade, que não eram bons nem para o ser humano. Eu acho que teve até um ponto que foi comentado por um outro pessoa, o Maurício, que estava comigo, que faz sentido, que é, no final das contas, tudo que está sendo automatizado são questões de rotina, né? Questões que não enriquece a natureza humana e estão empurrando as pessoas para fazerem trabalhos mais humanos, que exigem mais skill, capacidades sociais, capacidade de comunicação, capacidade de lidar com o outro, que são as atividades que não vão ser substituídas tão facilmente pela máquina. Quando a gente está falando agora dessa mudança, eu trago muito a questão do artista, né? Dentro do meu trabalho, eu acho assim que o artista hoje, aliás, o profissional de hoje tem muito a ver com o artista. Ele precisa estar no palco no seu melhor. O artista sobe no palco para estar no seu melhor. Como é que você vê essa preparação já dentro das empresas e na vivência, né? Você tem um contato muito grande, você vê as empresas realmente investindo, porque eu imagino assim muito como é que é esse mindset que às vezes precisa ser trabalhado além das habilidades, das pessoas se permitirem realmente performar da melhor maneira possível, enfim, serem o melhor que puderem. Sempre tem empresas, né, tentando coisas novas, tentando trazer elementos que não são, pelo menos o reconhecido como comum dentro das organizações, né? Por exemplo, trazendo capacidades artísticas ou capacidades de criatividade, de inovação, que tem muitas competências relacionadas à inovação que são muito conectadas a essas outras capacidades que a gente gasta na arte ou na música, em outras áreas, né? Que geralmente tem uma intenção, mas você não sabe, você tem que construir essa intenção e expressar através da arte. Quando você olha para uma startup, basicamente a startup ela é criada dessa forma, né? Ela é criada com a intenção que não dá certo, ele fica interagindo com aquilo até criar, que tem muito mais afinidade com o processo criativo de um quadro ou de uma música do que com as técnicas de gestão que a gente aprende na escola. Então, isso tudo faz sentido. E tem muitas empresas que investem, mas a gente não pode esquecer que ainda existem fundamentos e instituições que governam como as empresas são geridas, que são muito fortes. Por exemplo, o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele dita para as empresas, por exemplo, que têm capital aberto, de uma certa forma, o que eles esperam daquelas empresas a cada trimestre, né? Que eles chamam de quarters, ou anualmente, quais são os resultados. E para você negociar essa pressão, para trazer essas coisas, muitas vezes não combina muito, né? Porque você tem que investir nisso tudo, tem que ser criativo, mas no final das contas você tem que entregar aquele resultado. Onde é que fica o investimento? Como é que você colabora com isso? Ainda mais num momento de mundo hoje que está bem delicado, onde as empresas viraram de ativos produtivos para ativos financeiros, né? Então as empresas hoje são repositórios de expectativas de ganhos e de ativos, a expectativa de ganhos de ativos que não combinam muito e que acabam tornando elas muito mais vulneráveis a, por exemplo, a vender suas ações para rentabilizar o valor da ação do que, por exemplo, para investir em novas fábricas, gerar emprego ou investir em inovação para poder crescer o negócio, né? Nunca teve tão baixo o investimento, o mundo crescendo em crescimento como está hoje, nunca teve tão baixo o nível de investimento das empresas, né, por causa desse motivo, né? E isso, por exemplo, impede muitas vezes que as empresas tentem essas coisas novas, mais artísticas, porque no final das contas, se elas desviam um pouquinho de nada dos ganhos que elas deveriam estar, elas voltam tudo atrás, demitem todo mundo e começam a fazer o que elas já faziam antes, né? Então, esse é um dilema muito grande. E a gente tem que aprender a viver nesse dilema. Eu acho que tem sempre um lado A e lado B, né? E isso é a resiliência, isso é uma das skills que a gente deve desenvolver cada vez mais. Mas eu adorei a sua visão assim, desse futuro também, quando você traz ali, muito fica se pensando como é que será o trabalho futuro, como é que vai ser. Eu adorei quando você falou, por que a gente não foca na gente criar o que vai ser o futuro do trabalho, né? E eu adoro a palavra assim, trabalhabilidade, em vez de empregabilidade. Então, assim, só para você dar uma amarrada e nessa sua perspectiva, por favor. Não, existe muita preocupação hoje, quais são os trabalhos do futuro, né?
E aí o que eu estava tentando falar na minha apresentação é que quando você olha os trabalhos que apareceram nos últimos 5 anos, ninguém previu que eles iriam aparecer no passado. Então é muito difícil prever. Tem alguns trabalhos que são mais óbvios, como trabalhar em tecnologia, ser um programador, trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com data science. Tudo bem, mas isso não representa, como eu falei, nem 0,5% de todos os trabalhos que vão existir no mundo. Quer dizer, não vai suprir todas as necessidades. Então, em vez de se preocupar quais são os trabalhos do futuro e achar que todo mundo vai ser esses trabalhos que já são mais pré-definidos, o que deveria existir é uma preocupação de ajudar as pessoas a ter, por exemplo, inteligência digital, saber como usar as ferramentas, saber como pesquisar, como resolver problemas, para poder criar novas áreas, né, que vão resolver as necessidades do futuro, né? O exemplo que eu dei foi dos poetas e dos dramaturgos que moram a comunidade de São Francisco, da Califórnia, principalmente em Los Angeles, tem uma quantidade enorme desse tipo de artistas por causa da indústria de entretenimento, né? Muitos escritores, muitas pessoas. E a gente sabe que tem geralmente poucos bem-sucedidos e vários outros que estão tentando lutar e dar certo nesse campo. O que aconteceu é que a indústria em tecnologia em geral, e mesmo empresas que não são tecnologia, mas que estão investindo, começaram a precisar desse tipo de profissional. Porque eles estão criando agora esses bots, né, que vão no Alexa da Amazon ou no Google Voice, para poder ajudá-los a criar personalidades para esses devices, né? Porque não é simplesmente uma voz falando com outra pessoa, é uma personalidade, tem uma história por trás. Como é que você cria essa identidade? Então, você cria uma profissão para algo que já existe, ou uma utilidade para algo que já existe, para uma necessidade que existe, que ninguém nunca imaginou, né? Então, esse é o tipo de trabalho que a gente tem que pensar. Tem muitas áreas que vão ter essas possibilidades, e eu acho que esse é o tipo de visão que as empresas têm que começar a pensar sobre as pessoas, e que governo, sociedades e a educação deveria preparar as pessoas. Como é que elas se ajudam da tecnologia, de tudo que existe, para construir o que elas vão ser no futuro. Eu amo isso, e esse estado da gente poder sair de um estado, em vez de escassez, de abundância. Porque se a gente vai funcionar num estado de abundância, a gente vê essas oportunidades, como que você acabou de falar. Então, assim, por favor, usem um pouco desse mindset aqui, que vale a pena. Muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer enorme. Espero te encontrar em Nova York daqui a pouco. Obrigada.